Olá, meus amigos, saudações a todos vocês. Seguindo alguns pedidos, né, de alguns queridos amigos, eu vou fazer uns vídeos, fazendo comentários rápidos sobre curiosidades do xadrez, né, sobre o tema campeões mundiais e os melhores do mundo, né. Então, aqui é o professor Andrei Chess, aqui está o meu contato. Eu produzo também materiais de xadrez e elogiando mais uma vez a Jerry pelo lindo conjunto que foi lançado, né. Conjunto branco e verde e o conjunto madeirado aqui. Lindos, lindos, lindos. Bom produto para você dar de presente. Jerry, o melhor produto nacional de xadrez e um dos melhores do mundo, tá bom? Bom, já falamos de coisa com qualidade, agora vamos fazer os comentários. Olha, vamos começar assim. Os melhores do mundo. Normalmente, não podemos deixar de lado que o gênio queria uma revolução no método tático do jogo de xadrez. Por quê? Você imagina que você tem um grupo de crianças jogando xadrez no mesmo nível. Aí uma criança pega, vai lá no YouTube, começa a ver jogadas, armadilhas, padrões de checkmate. De repente essa criança se esforça muito, aprende o método e começa a ganhar de todo mundo, se torna campeão. Então, o que é um campeão? O que é o cara que supera todo mundo? Então, o campeão é o melhor preparado. É aquele que conhece, estudou mais, foi melhor instruído e tem um equipamento de conhecimento mais sofisticado para vencer os outros. Este é o campeão de um torneio, tá? Então, assim era na antiguidade. Aqueles que estudavam mais, que viajavam mais, que tinham conhecimento com mais culturas, ele ia aprendendo. Então, por exemplo, você tem um jogador que jogava e ele fazia aquela rota da seda. Ele ia lá do Oriente até a Europa, né? Passando por tudo. Então ele jogava com árabes, com mercadores, com comerciantes, passava na Itália, jogava com os italianos, passava na Espanha, jogava com os espanhóis, jogava em Portugal, jogava na Inglaterra. Então, um cara desse, que gosta de jogar xadrez, viaja, ele aprende muito e ele fica cada vez mais forte. Este é o esquema básico do sucesso, por exemplo, do Leonardo de Bona, do El Greco, né? Esse pessoal viajava muito, era muito aventureiro, todo lugar que ele levava o tabuleiro, jogava, ganhava dinheiro com isso, né? Porque senão quem ia bancar tudo isso? Tinha apostas, ele ganhava por vitória, ele ganhava em demonstrações de simultâneas, até partidas cegas esse pessoal fazia. Então, tem assim, um leque muito grande dessas variedades. E por eles estarem jogando constantemente e com culturas diferentes, eles iam aprendendo truques e usavam esses truques contra o próximo adversário. Era a mesma coisa que você, por exemplo, imagina num universo fechado, você viajasse por vários lugares na era primitiva da Terra, onde não tinha comunicação, né? Não tinha internet, não tinha TV, não tinha telefone, nada, rádio. Então, você fisicamente tem que estar no lugar para conhecer os truques, as jogadas daquele povo. Às vezes você jogava com aquela história do cheque do pastorzinho, né? Então, foi aprendido com um cara que tomava conta de ovelhas. E esse cara nunca ficou famoso, mas alguém pegou a sua técnica e usou depois e teve benefício. Então, na verdade, os grandes inventores das técnicas famosas, pode ser que eles sejam anônimos. A gente nunca vai descobrir os verdadeiros nomes. Por exemplo, pega um grande gênio. Ele pode ter aprendido uma coisa, usou aquilo, se tornou popular, se tornou famoso, aquilo recebeu seu nome. Então, é como na música, você cria uma letra muito bonita, um ritmo muito bonito e um grande artista usa para fazer sucesso, né? Vai pegar os direitos autorais para ele. Então, no xadrez é a mesma coisa, grandes ideias. O que é importante é que esses caras jogavam muito bem, eles coletavam informações, aproveitavam, entendiam os conceitos e aplicavam no jogo depois. Então, a gente nunca pode deixar de desprezar essa luta incessante pelo conhecimento. E campeões mundiais e os melhores do mundo. Qual que é a relação? Bom, campeões mundiais que a gente conhece é dado nossos relatos escritos históricos, comprovados em torneios com testemunhas, que a gente tem lá toda a série do primeiro campeão mundial, foi Albert Anderson, né? Foi o primeiro campeão mundial. Depois começou a vir o Steinitz, o Lasker, todo mundo sabe a história dos gênios, né? Mas antes disso, a história era obscura, a história é meio acinzentada, por falta de informações que nós possamos
tornar coerentes. Então, justamente isso, a minha tentativa nesse vídeo, esse aqui é o primeiro, que eu vou fazer uma abrangência geral, vou citar alguns nomes, e eu quero me concentrar mais nos jogadores de 1900 para trás, tá bom? A, a história antiga do xadrez, né? Com os seus movimentos revolucionários, né? A gente tem o xadrez o arcaico, depois o romântico, o clássico, então isso eu vou detalhar um pouco mais para vocês. Cada época tem uma revolução e a partir daí o pessoal começa a jogar diferente. Outra revolução começa a jogar diferente. E aquele método antigo vai ficando para trás. E isso não quer dizer que um jogador antigo, como o Damiano, o Rui Lopes, hoje, no dia de hoje, ia ser fácil de você vencer um cara desse. Eu não acredito. Tá? E se você pudesse trazer o Rui Lopes, o Damiano, o El Greco, o El Cor, o Paulo Boi, esses grandes jogadores do passado, se você trouxesse ele hoje, em pouquíssimo tempo, com a inteligência deles, eles se adaptariam às novas circunstâncias. E eu não daria um ano para esse cara estar bombando aí nos torneios e arrebentando, porque o DNA, a capacidade, a força de vontade, o conhecimento, o interesse ele tem. Só faltou para ele atualização, né? É como fazer um upgrade para eles. Nós pegássemos todos os campeões mundiais, fizesse o upgrade dos melhores do mundo, e colocasse para jogar, a gente ia ver uma coisa sensacional, né? Então, voltando lá, campeonatos mundiais. Não podemos nem devemos classificar os campeões mundiais de uma forma totalitária e absoluta. Todos eles são o que o mundo produziu de melhor e mais capaz tecnicamente na sua época. Infelizmente, nós não temos registros históricos sobre os grandes jogadores do passado, coisa que começou graças à escrita, que colaborou muito com isso. Mas a escrita começou a colocar alguma coisa em prática para o xadrez depois de 1400, né? E as regras do xadrez foram se modificando durante muito tempo. Pelos primeiros tratados e regras mais divulgados, a escrita foi fundamental para os registros técnicos e a própria narrativa histórica. A origem provável do xadrez, todo mundo fala, todo mundo diz, foi na Índia. Só que não era o xadrez que nós conhecemos. Era um outro jogo primitivo que foi evoluindo para o xadrez. Era o chaturanga, tinha 4 jogadores, né? Acho que usava dados. Depois ele foi evoluindo. Da Índia, ele foi trazido pelo comércio, pelos comerciantes, para o Egito, juntamente com os gatos, né? Interessante, e outras coisas. E os egípcios foram expandindo as suas relações comerciais com os povos do Oriente, da região da Turquia, da Mesopotâmia, aquele pessoal lá de cima, né? E eles foram adquirindo esse hábito desses jogos e foi evoluindo o xadrez. E depois foi levado pelos comerciantes, primeiramente da Rota da Seda, que faziam o comércio do Oriente com especiarias para a Europa, começaram a levar o xadrez. Primeiramente, os reis começaram a ter conhecimento do xadrez, mas não conseguiam evoluir muito, né? Eram uns caras bem gordos, comiam muito, tinham pouco tempo para jogar. Mas eles tinham uma noção. Mas depois, com a invasão dos árabes, né, dos povos otomanos lá, através da religião do Maomé, eles levaram o xadrez à força para dentro do seio da Europa. E caiu em Portugal, na Itália e na Espanha primeiro. E aí começaram a ter os grandes jogadores. Depois se expandiu para o norte, na Europa, indo para a poderosa Inglaterra, né, Alemanha, lá para cima, e chegando devagarinho e com força total também para alguns dos lugares da Rússia, né, daquele continente enorme. E a Rússia também recebeu o xadrez vindo da região da Turquia, daquela região, porque a Rússia ela é transcontinental, ela vai do Ocidente para o Oriente, um país muito grande. Então, ele começou a receber o xadrez primeiro pelos otomanos, pelos árabes, muçulmanos lá, e depois começou a receber esse lado de cá pela Europa. E quando chegou lá no meio, a Rússia realmente deslumbrou como uma potência no xadrez antes de 1900. Aí. Então, o xadrez também sempre teve relacionado com a riqueza das nações, né? Nação pobre, destruída, que vive na miséria, não consegue ter xadrez, porque o xadrez é um esporte de elite, é um esporte de luxo, um esporte intelectual. Então as pessoas precisam ter para fazer as exibições, precisa ter muito dinheiro, precisa ter gente bancando, gente apostando, principalmente naqueles tempos mais sombrios.
Então, o xadrez sempre acompanhou a evolução comercial das nações. Tá? Se você olhar, por que ele foi para o Egito? Porque tinha uma relação de comércio e rolava muito dinheiro. O xadrez acabou indo na carona. Depois, por que ele foi para a Europa? Porque tinha a rota da seda, tinha o transporte de mercadorias, rolava dinheiro. E os comerciantes rolavam junto, levando o xadrez. Depois, a invasão dos otomanos, dos muçulmanos, depois da existência de Maomé, eles começaram a invadir a Europa. À força, pela espada, acabaram levando o xadrez também, porque eles dominavam regiões. E o pessoal dominado começava, os árabes lá, começavam a mostrar o xadrez e jogar entre eles. E os europeus iam ficando de olho e começavam a jogar também. Né? Já que era uma coisa que podia dar dinheiro para qualquer um. Na Idade Média, por exemplo, um bom jogador de xadrez, ou ele podia ficar rico, ganhar muito dinheiro, ou ser morto, né, perseguido pela igreja, ou assassinado por algum invejoso. Isso era constantemente acontecia. Mas era uma forma muito ousada de alguém que, num universo que você tem pouca possibilidade de ascensão, ascender de uma forma magnífica, né, intelectualmente, e admirado por muita gente. Então, o xadrez sempre foi enigmático e sempre esteve relacionado com as condições socioeconômicas das regiões e montado nas costas do dinheiro e da riqueza. Acaba sendo um efeito colateral disso, benéfico. Tá? Então, teve muitos grandes jogadores que a gente acaba às vezes não comentando muito, né? E seria interessante a gente abordar um pouco mais a biografia dessas pessoas. Eu vou citar alguns nomes aqui, né? Vocês sabem, né? Teve o El Greco, teve o Leonardo di Bona, pouco conhecido, o Paolo Del Boi lá, o Elcor Del Rio, e vários grandes jogadores italianos na época, que a gente conhece muito pouco deles. Depois, aí para frente, vem outros grandes jogadores que às vezes passam despercebidos, como o Pillsbury, o Murphy, o Saint-Amand, o Blackburn, e muitos gênios, né? Esses caras tinham muito potencial. Vou citar outros aqui. Felipe Stama, que era o sírio, que viveria na corte na Europa, jogando e ganhando de todo mundo, jogava muito bem. O Lucena, na era de 1400, 1500, juntamente com o Damiano. Depois a gente tem algumas particularidades, o Capitão Evans também na Inglaterra jogava muito bem, o Labourdonnais na França, grande jogador, e o próprio Napoleão jogava muito bem xadrez. A Madame Remusat, também uma mulher brilhante para a época, que jogava muito xadrez. Tínhamos também o Turco lá, que foi na época da Revolução Industrial, que ficava um cara lá dentro jogando, esse cara jogava muito bem, ou tinha um sistema de comunicação com um cara muito bom, que ficava visualizando o jogo, né, de binóculo. Ninguém sabe como que era, mas o Turco ganhava de muita gente. Praticamente nunca perdeu o Turco, né? Então tá aí. Então, essas curiosidades do xadrez eu quero abordar depois no próximo vídeo, sobre algumas biografias e algumas personalidades importantes nessa composição da história do xadrez. Tá bom? Saudações a vocês e eu volto aqui com um vídeo sequencial sobre a história do xadrez. O título vai ser Os Melhores do Mundo e os Campeões Mundiais, tá bom? Essa aqui é a primeira parte e agradeço a todos vocês pela respectiva audiência e a curiosidade. E eu reforço sempre que é importante a gente conhecer a história do xadrez para poder dar a cereja do bolo na tática do conhecimento para as crianças ou para quem está aprendendo. Quando a criança olha para aquele tabuleiro, ela não tem que ver só os quadradinhos e as peças. Ela tem que ver que lá atrás tem história, tem genialidade, tem inteligência, determinação, esforço, sacrifício, morte, vitória, felicidade, amor, tem de tudo atrás do tabuleiro de xadrez. E você narrando, contando partes da história, essa criança vai se sentir muito motivada a respeitar aquelas pecinhas de plástico em cima de um tabuleiro, tá bom? Saudações, muito sucesso a todos vocês. Qualquer coisa, estou aqui para tirar dúvidas e agradeço as sugestões de vocês.